Planeta Verde. Planeta Verde. Planeta Verde. Podcast Planeta Verde. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Planeta Verde, o podcast que fala sobre meio ambiente, sustentabilidade, preservação ambiental, reciclagem e muito mais. E como ninguém protege aquilo que não conhece, a gente acredita que o primeiro passo é informar para depois agir. Planeta Verde, ele tem duas frentes, né? A gente está aqui para informar e para agir. A teoria e a prática. O nosso espaço aqui principal é o podcast, onde a gente vai informar, falar sobre educação ambiental e conscientização. E a segunda, que é a parte prática, é o plantio. A gente não vai ficar só dentro do estúdio. A nossa meta inicial é plantar 1.000 árvores por mês, mas depois esses números vão se multiplicar. E hoje a gente tem a honra de conhecer o homem que plantou sozinho o primeiro e maior parque linear da América Latina. Muito obrigado por vir aqui hoje, Hélio da Silva, abrindo aqui a nossa primeira temporada. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, um agradecimento especial e passar essa jornada que eu comecei há 22 anos atrás, onde o pessoal encarava as árvores como sujeira, como atrapalhava, né? E agora o mundo inteiro está plantando árvore agora. Graças a Deus. Hélio, tem uma pessoa muito especial aqui nos bastidores, que é o idealizador do nosso podcast, que começou a se envolver com projetos ambientais inspirados nas suas ações. Como é para você ver que muita gente se inspira no seu trabalho? Aliás, é muito bom isso daí, é gratificante a gente servir de inspiração. Eu também me inspirei em muita gente, e a vida é uma inspiração. Sim. A gente, às vezes, pega um exemplo aqui, ali, acolá, exemplos bons, que servem para conduzir a gente. Sim, com né? certeza. Então, graças a Deus, a gente está aí incentivando, apoiando, e esse tipo de pessoas, né? Faço muitas palestras em escola também, e eu agradeço o Johnny, que está aqui, de ter se inspirado nessa história. É uma história que não vai acabar nunca. Porque a causa é boa. É a melhor das causas. Tem raízes fortes. Então, conta um pouquinho melhor pra gente, como que tudo isso começou? Quando que você decidiu, assim, começar a plantar árvores? deixa eu me apresentar primeiro, o nome completo, minha origem, de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Meu nome é Hélio da Silva, eu tenho 74 anos de idade, casado, 3 filhos, 4 netos. Sou natural de uma cidade daqui do estado de São Paulo, que fica a 500 quilômetros daqui, uma cidade chamada Promissão, perto da Araçatuba, em direção ao Mato Grosso do Sul já. Família paupérrima financeiramente, mas bilionária em termos de princípio, atitude e ação, que é o que vale. Sim. Dinheiro não vale. Às vezes é necessário o dinheiro abençoado, porque o dinheiro tem duas faixas, o amaldiçoado e o abençoado. Sim. Né? E a gente escolhe que caminho quer seguir. Viemos para cá em 1958, eu com 7 anos de idade. Nós nos mudamos do interior para a cidade de São Paulo, nos fixamos na zona leste de São Paulo e estamos lá até hoje. Portanto, eu estou lá há 66 anos, conheço aquilo nesses 66 anos, presenciei o sucesso e a degradação daquilo lá, da Penha. E eu resolvi mudar. Fui executivo de grandes empresas, Copersucar e outras, fiquei muito tempo nessas empresas, conheci todo o Brasil, conheci o mundo grande, fui em vários países aí, pela atividade profissional como executivo, mas lá a gente estava, não era. Sim. O que eu sou mesmo é um plantador de árvore. E eu comecei essa jornada lá em 22 de novembro de 2003, portanto vai fazer 22 anos agora, e eu comecei o start, a mensagem recebida, o começo de tudo, eu convivi com aquele bairro o tempo todo, 66 anos lá, e eu percebi que ele se degradava dia a dia. Era um terreno abandonado, degradado, como tem centenas aqui em São Paulo e tem milhares no Brasil. E eu não me conformava com aquela degradação toda. Minas Cracolândia para tudo quanto é lado, motel a céu aberto, depósito de lixo, os comerciantes querendo tomar conta. Por quê?
porque era uma área pública, abandonada. E uma área pública abandonada, ela não é de ninguém, mas é de todos ao mesmo tempo. Sim. As pessoas fazem o que quer lá, né? Porque não tem dono, embora tenha dono. Ou seja, um espaço totalmente abandonado e largado. E eu não me conformava com aquilo lá, né? Aquilo lá deveria ter uma intervenção lá atrás, 40 anos atrás ou mais, de ocupar aquele espaço. Espaço ocioso é como prateleira do supermercado, não fica vazio. É verdade. Alguém preenche com alguma coisa lá, com algum produto. E o Estado, infelizmente, não tomou conta. Olha o problema no Rio de Janeiro. O Estado não tomou conta dos morros. Olha lá o resultado lá agora. Sim, a gente Então acompanha essas notícias. então era uma área totalmente abandonada. E numa das minhas caminhadas, eu antes de ir para o trabalho, eu caminhava para lá, era perigoso, uma área muito perigosa. E eu caminhava para lá, desde quando andava por lá. E numa dessas caminhadas, eu comentei com a minha esposa, falei, olha como está ficando isso, é cada dia pior, pinos de cocaína, isso, enfim. Tudo de ruim tinha lá. E eu falei para minha esposa, em 10 anos eu vou mudar isso tudo. Não sei se é. Esse insight que eu tive, eu não sei de onde que apareceu, mas apareceu. E eu falei assim, do nada, eu falei, olha como está ficando isso, eu vou mudar isso em 10 anos. Até 2013, eu mudo tudo isso daqui. E ela me perguntou, você vai fazer o que aqui? Eu falei, eu vou voltar com o que existia aqui há 200, 300 anos atrás. E eu comentei com ela, isso daqui era uma extensão da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela começa lá no Rio Grande do Sul e vai até o Rio Grande do Norte. São milhares de quilômetros. E 100 quilômetros a partir do litoral em direção ao continente era a Mata Atlântica, era uma faixa de milhares de quilômetros. E o ser humano foi lá e destruiu. Não soube conviver, não soube amar e não soube harmonizar. E muito legal que isso impactou você desde o começo dessa idealização, né? Total. Aí o homem foi lá e arrancou tudo aquilo lá à custa do que eles chamavam de progresso. Lê do engano. Isso é um regresso. Porque ele fez destruindo. Ele fez em alguns pedaços do litoral brasileiro avançando no mar. O resultado está aí, o mar está querendo o que era dele. Sim. Tem áreas aí que o mar já está invadindo não, falando, cara pálida, esse espaço é meu. Você veio, colocou uma barreira, fez um muro, negativo, vou derrubar tudo, e está derrubando. Né? Então o homem que se sente todo poderoso, ele não é poderoso. Tem um outro poderoso que cuida de tudo. Com certeza. E aí o homem fez isso daí. E eu comentei isso com a minha esposa. Ela falou, mas aqui era Mata Atlântica? Eu falei, sim, exatamente nesse lugar que nós estamos era Mata Atlântica. E eu vou voltar com as queridas aqui agora. E ela falou assim, você não vai fazer isso daí. Ligou para os meus filhos já na hora lá, alguns amigos, e todo mundo me desestimulou. Falei, não, você vai criar problema aqui com o poder público, você vai criar problema com o pessoal das Minas de Cracolândia, com comerciante, você vai criar um monte de problema aqui e você não vai suportar isso. Você vai apanhar, vai vir alguém te proibir aqui tudo. E quando todo mundo me desestimulou, naquele dia de manhã, eu falei, vai acontecer tudo isso? Vai. Foi então, agora que eu vou. Agora eu vou encarar isso daí. Mas vai acontecer um monte de coisa ruim. Eu falei, não tem problema. Consultei minha cabeça, a cabeça falou, não vai não. Vai fazer isso aí não, vai criar problema aí com todo mundo. Mas aí eu consultei meu coração, e o coração falou, vai que eu te dou o suporte. E essas dificuldades, elas aparecem em muitos projetos ambientais, né, que a gente vê por aí. O que você diria, assim, para uma pessoa, para todas as pessoas, né, que participam desses projetos, que assim como você, querem estar ali plantando árvores ou fazendo outros projetos de sustentabilidade dentro da cidade e enfrentam as mesmas dificuldades, porque a sua persistência é admirável. Encarar isso como uma palavrinha bem curtinha de três letrinhas que me segue. E eu sempre falo para as pessoas,
é o famoso EI. Esse EI é com H, é H-E-I, EI. A gente tem umas imagens do senhor plantando aí, E- até nos dias de mais dificuldade, né? Na chuva, cheio de barro, Isso- mas o senhor lá isso fazendo, não é né? dificuldade, Passa isso chuva, daí passa é sol. amor molhado. Isso é um estímulo, Isso é um né? amor molhado, isso daí, né? E quando você adota o EI é com H. Esse H quer dizer humildade. O E quer dizer entusiasmo. E o I quer dizer integridade. Quando você pega essas 3 letrinhas, você vai em frente. Você vai. Quando você quebra uma dessas 3 pernas, não adianta. Você desmorona aquele castelinho. Então, eu tomei isso daí como base, como missão. E para quem está começando, encare como missão, como legado. Não faz como hobby. Não faz, eu vou ajudar a natureza. Eu vou ajudar, já que ninguém ajuda, eu vou ajudar. Não faça isso. Lê do engano. Faz com coração. Uhum. Vão destruir o que você vai fazer, plante outra vez. Vão destruir a segunda vez, plante outra vez. Uhum. Para não errar, vai numa praça e planta uma árvore só. Uma é importante, uma única árvore é importante. E para não errar, plante um IP. Plante. Mas quem vai dar autorização? Não precisa. Faz. Primeiro faz. Mas eles vão destruir. Planta outra vez, vão destruir. Isso aconteceu comigo. Então, voltando à cena lá atrás. Eu fui para o interior e comprei 200 mudas. E eu só legal. plantava sábado e domingo. Porque eu trabalhava. Viajava, Brasil, mundo. Fui lá e comprei 200 mudas e plantei 200 mudas Sozinho? lá. Sozinho. Caramba. E todo mundo me desestimulando. Quanto tempo, mais ou menos, você levou para plantar essas 200 As 200 mudas? mudas, como eu estava sozinho, demorei uns 4 meses, porque era só sábado e domingo. Sim. Então plantava 40, 50 árvores, quando dava para plantar. E preferencialmente na época de chuva, porque não tinha ninguém para aguar depois. E se você não aguar uma planta, ela Morre seca, Sim. ela morre. Então, é época de chuva. E novembro era época de chuva. De novembro a março chove. Então, de novembro a março, eu plantei 200 mudas. Ah, foi uma estratégia já para te... Tem que ter estratégia. Sim, senão você planta e morre, né? É fundamental ter estratégia. Mas um dia eu voltei lá em abril, maio, eu voltei lá para ver as 200 que eu havia plantado. O que aconteceu? Destruíram as 200. Arrancaram as 200. Jogaram dentro no rio que passa lá. E aquela outra turminha falava, tá vendo? Nós te falamos, nós te avisamos. Não mexa nisso. Você está contrariando interesses aí. Quem arrancou é sinal que você contrariou interesses. Mexeu no vespeiro. Mexeu no vespeiro. E agora, o que você vai fazer? Está resolvido. 400 agora. 200 no Se 200 lugarzinho, não foi. no mesmo lugarzinho, e outras 200 espalhar. Mas vão destruir outra vez. Tá bom, vão destruir, eu vou fazer. Fui lá para o interior outra vez, voltei para lá, comprei 400 mudas e comecei a plantar. Nós já estamos em novembro, outubro, novembro. Eu voltei lá, destruíram as 400. 200 para 400. E a turma, tá vendo? Nós te avisamos que ia acontecer tudo isso. Você foi, gastou dinheiro, seu dinheiro, gastou combustível, você fez tudo. Olha como destruíram. E eu não sabia quem destruía. Por quê? Sim. Porque eu só ia lá sábado e domingo. Né? E perguntava para um ou outro e falava, não vi ninguém, não vi ninguém, não vi ninguém. E a turma falou, e agora? O que você vai fazer? 200, 400. Eu falei, agora está mais simples ainda. Vou plantar 5.000. Então, até A gente tem aqui o mapa. Onde é que começou esse plantio? Foi na ponta do parque? Foi lá Não, no meio? Ele foi mais ou menos no meio, mas essas 5.000, que é a terceira etapa, ela pegou todo Toda a o extensão. parque. 3.200, 3,2 quilômetros para lá e para cá. Se tiver uma imagem aí do que era isso, antes era um risquinho. Era um risco aí. Aí eu comentei com o pessoal, agora vai 5.000. E se destruírem? Fácil, é 10.000. E se destruírem as 10.000? 20.000. A gente dobra até... E por aí foi. Isso aí. Por aí fui caminhando. Nesse espaço de tempo, 2003, 2008, até em função da minha atividade de executivo em empresa, eu fiz um network, um relacionamento muito bom
com as autoridades aqui do estado de São Paulo. O Geraldo Alckmin era o governador, José Serra era o prefeito, Eduardo Jorge, secretário do Verde e Meio Ambiente, e num dia, e esse dia foi no dia 5 de junho de 2005, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, eu consegui levar essas autoridades lá para ver o que estava acontecendo ali. Tá? Plantamos até algumas árvores juntos e eles me falaram o seguinte: Hélio, se até 2008 tiver aqui as 5.000 árvores que você está falando aí, nós temos planos de criar parques lineares na cidade de São Paulo. Então, se tiver, nós vamos criar. E nessa data tinham quantas plantas? Nessa data, nós já estávamos em 2005, ali, maio, junho, e já tinha começado aquela terceira etapa das 5.000 árvores. Sim. Que destruíram 200, foi 400. Devia ter, em 2005, já devia ter umas 1.000 árvores ali. Caramba. Mas o desafio era ter 5.000 até 2008. E eu estava sozinho lá. De vez em quando aparecia um voluntário lá, posso ajudar, tal. Mas voluntários não é um negócio deles. Ajudam, e a pouca ajuda que eles dão é importante. Sim. Mas eles vêm, desaparecem, não tem problema nenhum. Mas me ajudaram lá. Né? Então eles vêm, às vezes ficam um mês, às vezes ficam uma semana, às vezes ficam um ano, depois eles vão embora. Por quê? Não é o negócio deles. É a minha missão. A jornada é a minha. E se aparecer é ótimo. Então aquilo foi um desafio para mim de 5.000 até 2008. Em 2008, maio, foi criado o primeiro e o maior parque linear da cidade de São Paulo. O 4º parque linear do mundo hoje. Caramba. Se acessarem Google, incríveis parques lineares do mundo, o Ticoatira é o 4º do mundo. Tem 2 nos Estados Unidos e tem um em Santiago, no Chile, chamado La Família. E o detalhe é o seguinte: os 2 dos Estados Unidos e esse do Chile foram concebidos, financiados com muito dinheiro por pessoas jurídicas, empresas que financiaram aquilo lá. Foram milhões de dólares que gastaram. A característica desse é que foi feito por um louco, um maluco, um cara, um Raul Seixas 10ª potência. Um visionário. Um maluco beleza. Tudo que está acontecendo no parque tem a visão. Eu tenho um diário com 201 folhas, escrita à mão, o dia, a espécie, aonde, foto e tal, que eu plantei lá. Eu registrei tudo isso. Tem mais de 7.000 fotos lá. Então, eu fui, e quando se criou o parque linear, quando se cria um parque linear, vem um pouco de segurança para aquele local. Vem lá uma segurança, pessoal de segurança, vem banheiros, vem aparelho de ginástica, e começa a fluir pessoas para lá. Mas, além de pessoas, o que eu sempre quis lá, além de pessoas, era que tivesse um grande fluxo de aves e de insetos. Essa é a razão de cada 10 árvores que eu planto lá, de cada 12, 12 árvores, uma é frutífera. Mas frutífera silvestre. O que é fruta silvestre? É a que tem no mato, na roça. É pitanga, é amora, é jabuticaba, são araçás, são cerejas do Rio Grande, e por aí vai. É o conceito das cidades comestíveis, né? É o conceito das cidades onde você tem o aconchego dos pássaros, dos insetos. Insetos faz parte da cadeia alimentar dos pássaros. Sim. Então, esse dogma que se criou, inseto é praga, só tem uma praga no planeta. Foi o último que apareceu. O de 2 pernas, o ser humano. Esse é a praga. Né? O mundo, o poeta diz, o mundo é muito bom, o mundo é uma delícia, mas ele está mal habitado. E está mal habitado, sim, pelo ser humano, que degrada, que acaba, que não sabe conviver, é um egoísta, é um cheio de ego, e o resultado está aí. E o que você acha que falta assim, para as pessoas valorizarem mais a natureza? Vai ter que valorizar, já está valorizando no mundo pela dor. Pelo amor, não. Está aprendendo pela dor e vai aprender muito mais pela dor. Porque o que ele fez com esse planeta piorou nos últimos 50 anos, mas vem desde a Revolução Industrial. Eles estão esquentando o planeta. Sim. As temperaturas já estão
1,5 graus a mais da Revolução Industrial para cá. Mas é muita coisa, é muita coisa. E muita gente fala sobre essa questão da mudança do clima, isso acontece no planeta. A diferença é que agora está acontecendo muito rápido, né? Muito rápido, nós estamos colhendo o que nós plantamos há 150 anos atrás. Sim. Estamos colhendo agora. Agora a chaleira começa a ferver, começa a entrar em ebulição, Sim. como a água. Ela entra em ebulição. E como você acha que a gente pode sensibilizar mais gente sobre os espaços verdes dentro da cidade? Estão sensibilizando já com exemplos práticos, como, sem ser presunçoso, com um exemplo meu. Claro. Estão se baseando. Algum tempo atrás eu recebi uma homenagem do SOS Mata Atlântica. Sim. E fui lá fazer uma palestra e conversar com eles lá, né? E eles, depois da palestra, eles me contaram uma coisa curiosa lá que eu não sabia. Falaram, Elio, você até agora, isso foi em 2022, até agora você é o responsável pela criação de 250 grupos de plantios de árvores. Caramba, e você nem sabia. Eu falei, como é que vocês sabem disso? Eu não sabia. Como é que vocês sabem disso? Hélio, quando alguém quer plantar uma árvore, estudantes e pessoas mais de idade querem plantar, eles ligam para nós. Olha, eu estou com intenção de plantar árvore, como é que funciona, onde eu compro, quais espécies, se pode ir na calçada, se não é, o que eu faço? E eles fazem uma pergunta para quem ligou. Mas o que te deu na ideia de se plantar árvore? Não, eu vi um senhor aí em São Paulo, num programa de televisão, um tal de Hélio. Aí nós ligamos para a Globo, foi a Globo, e eles deram o telefone dele. E aí a inspiração é dele. Puxa vida, aquilo lá é o meu presente. Isso vale para mim $1 milhão, né? De incentivo. Você não planta só árvores, né? Você vai semeando o futuro através de outras pessoas também. Sabe como chama isso que você está falando? Amor. É amor. Isso é amor. E quando você faz O as verdadeiro coisas com amor. É Esse inesgotável. daí. E o plantar é um amor tão profundo que ele não é só seu. Você divide ele. Sim. Quando você planta uma árvore, você divide sombras com pessoas que você nunca vai ver na vida, talvez nunca tenha visto, mas eu planto jequitibás, por exemplo. Jequitibás tem uma longevidade de 3.000 anos. Você imagine quantas pessoas vão se usufruir daquela sombra com o tempo? Com certeza. Os nossos queridos, que estão aqui, que vão chegar amanhã, depois de amanhã e daqui 1.000 anos. Eles vão lá, porque vive 3.000 anos. Então, para quem que você planta? Isto chama-se, além do amor, claro, isso chama-se generosidade. E a vida, sem generosidade, fraternidade, solidariedade, tudo isso é amor. E a vida sem isso não vale. Não vale a gente estar aqui, na nossa única casa, nesse pontinho azul da imensidão do universo, onde existem bilhões de estrelas. Não é 1.000, nem 1 milhão, nem 100 milhões. São bilhões de estrelas que estão por aí. E nós estamos aqui, nesse único pontinho azul, que não tem uma segunda casa, é a única casa, por enquanto, e nós estamos aqui num pit stop. Sim. Eu me considero que eu vim de algum lugar, nós somos poeira. O ser humano é poeira. Poeira de estrelas. Poeira de estrela. E nós viemos de algum lugar, num pit stop, e alguém falou, pô, vou te deixar aí um pouco. E esse um pouco é 20 anos, 30, 40, 50, se der muita sorte é 100. Mas é pouco, é sopro, e vai embora. Então nós estamos aqui como inquilino. Nós não temos nada aqui. Alguém fala, eu tenho 10 fazendas. Você não tem nada. Você não tem nada. Quer uma prova como você não tem nada? Nem a sua última roupa vai ser a decisão sua. É verdade. Você não vai escolher a roupa. Alguém vai escolher uma roupa para você. E você vai. Então você não tem nada. Não, mas eu tenho escritura, eu tenho tudo. Não, você está administrando aquilo. Mas não é seu. Não vai levar nada. Então para com essa arrogância, com esse ego, com essa prepotência aí, né? Então eu tento falar isso daí e na nossa única casa nós estamos com um condomínio atrasado. Nós não estamos pagando o condomínio, nós não estamos cuidando do planeta. Ao Sim. contrário, nós estamos judiando. O planeta é um corpo vivo, né? Um ser É uma vivo. unha sua que começa a doer, dói o corpo inteiro.
Então, o problema que acontece lá na China, lá no Japão, do outro lado do mundo, afeta aqui. Afeta aqui. Rios aéreos, os maiores rios do planeta são os rios aéreos. É maior do que o Nilo, maior do que o rio Amazonas. E eles estão agora com problema. Às vezes vem e deságua tudo de uma vez. Quando não tem estações definidas mais. Pela interferência do homem. O homem interferiu na coisa mais crítica, nas condições climáticas. O planeta tem o seu próprio fluxo, né? É um equilíbrio, né? Seu próprio ciclo. Quando é um desastre natural, tipo uma erupção de um vulcão, às vezes um tsunami, que é consequência disso daí, tudo bem, é o ciclo do planeta. Mas quando o homem interfere no clima, aí é catástrofe. Sim, interfere É demais. E é o que está acontecendo. O homem não pode parar as placas tectônicas. Então é natural, né? Mas ele pode controlar os rios, ele pode controlar a temperatura. Está todo mundo hoje no planeta plantando árvore. A África está fazendo um corredor verde que vai desde a Etiópia até a Tunísia lá. Milhões e milhões e milhões de árvores ali. E está fazendo na dor. A poeira do deserto do Saara invadia a Espanha. Está lá na divisa, lá. Invadia a Europa. Estão plantando árvores agora lá. Esse corredor vai ser uma barreira natural, né? Para o deserto não expandir e vai chegar lá, né? Vai ser uma barreira natural. Falando em deserto, dia desses foi feito pesquisadores da USP, estudantes da USP aí, foram medir a temperatura em Paraisópolis, na comunidade de Paraisópolis aí, faz um mês, 40 dias. Foram lá, estava 44 graus. 44 graus é a temperatura do deserto do Saara, pra vocês terem uma ideia. Imagina. É essa temperatura. 2 quilômetros depois, eles foram lá depois, que é o bairro do Morumbi, foram lá. Questão de hora. 34 graus. 10 graus de diferença. 10 graus de diferença. Isso é muita E o coisa. que afeta? Tudo. Saúde mental, saúde das pessoas. E por quê? Paraisópolis não tem árvore. Paraisópolis foram feitos com material que retém calor. Sim. E no Morumbi, 2 quilômetros depois, não. Tem árvore, outro material de construção, o todo. E sabe quem mora em Paraisópolis? Os nossos irmãos. Gente como a gente aqui. Gente como a gente. Mas tem bandido lá. Tem bandido em muito outro lugar. Todo lugar tem. Muito outros lugares de classe A tem muitos bandidos, por sinal, que matam crianças, Hélio, que roubam. Mas terão o pecado. Vai levar espetada depois. tá certo. Hélio, é interessante que todas essas ações ambientais, o que mais impacta é na vida das crianças, né? E uma coisa que a gente vê sobre educação ambiental é que falta muito incentivo das escolas públicas e particulares até, sobre a questão de delas aprenderem mais sobre a natureza. O senhor acha que seria obrigatório educação ambiental nas escolas? Primeiro, todo adulto já foi um dia criança, claro. É óbvio, 100%. né? E um dia eu andei lendo muitas coisas e alguém falou: o que é um adulto? Um adulto é uma criança crescida. Só que ele perdeu a essência de uma criança. A pureza da criança, né? Ele perdeu essa essência, ele se tornou um adulto. E o adulto é muito competitivo. Ele é muito mal. Claro que tem esse setor, estou falando de um modo geral sempre. Uhum. Então, tinha que continuar com aquele espírito de criança, um sorriso. Por isso que eu falo, na COP30 deveriam colocar crianças lá para falar. Mas crianças de áreas pobres. Lá em Belém do Pará, 90% é pobre. Por que não põe aquelas crianças? Que são os pra mais falar? afetados diretamente, né? Totalmente afetados. Onde já se viu uma cidade sediando a COP30? 30? Em 30 anos não 30 resolveram anos. nada. Mas aquilo lá, numa cidade que tem 10% de saneamento básico. 10% de saneamento É básico. muito 10%. difícil. É uma escola, é um estado, como outros do Brasil, de esgoto a céu aberto. E o que acontece? Saúde das crianças. Uma das doenças que mais mata no planeta é a água. Pela água que as pessoas ficam doentes. Sim. Né? E não tem. Não tem projeto de saneamento básico. Entra um governo, corta o outro. Entra outro, corta o outro. Tinha que ser uma política de Estado. Né? Faço muitas palestras em criança e cada palestra que eu faço, eu ganho $1 milhão. Da onde vem esse dinheiro? $1 milhão. No abraço das crianças.
no agradecimento deles. Nas cartinhas que eu recebo, tipo assim, você é meu herói, eu vou continuar bebendo água, olha uma criança de 5 anos, eu vou continuar bebendo água graças a você. Nossa. Isso, gente, vale $1 milhão. Isso, você é meu herói. Cartinha, tem mais de 800 cartinhas que eles me escrevem, 5 anos, tudo americano. Um dia eu recebi uma com um monte de risco, assim, marrom, pegaram um lápis, escrever, e não escreveram nada. Fizeram um monte de risco e um risquinho azul subindo assim. E aí eu perguntei, eu estava lá, né? Eu falei, o que é esse risquinho azul? Esse é você. Um único risquinho azul. Era eu. Era eu. E aquele emaranhado de marrom. Marrom é uma cor de depressão, né? Sim. E tinha uma lisinha. Eu falei, o que é esse azul aí? Isso é você que é meu herói. Ah, né? que bonito, cara. Então, isso vale. Então, eu dou muitas palestras, estou brigando com todo e todo, Secretaria da Educação, com um monte, todas as palestras eu falo. Sustentabilidade, plantio de árvore, cuidar do lixo, do planeta, deveria fazer parte da pré-escolinha, 3 anos de idade. 3 anos de idade já deveriam. Um dia, fiz uma palestra para crianças de 5 a 6 anos, lá no fundão, na franja da Zona Leste. Uhum. Aqui é a Zona Leste, aqui é um bairro classe A, mas a franja é D, E, F, se tiver D, E, F. Às vezes é até Z, não tem nada, mas nem verde tem. E eu fiz uma palestra lá e mostrei um cartazinho de um fast food com um sanduíche. O que é isso, crianças? Eles sabem tudo daquilo lá. Olha, eu gosto desse, não vou dizer o nome aqui, mas é um famoso aí. Olha, eu gosto dele com combo, eu gosto com mostarda, eu gosto quando vem Coca-Cola, eu gosto com batatinha. Eles sabem tudo daqui, até o preço, sabem tudo daqui. Eu não vou muito aí porque é muito caro, custa 25, 30 reais e meu pai não tem esse dinheiro. Mas uma vez por mês ele leva a gente lá. Aqui. Aí eu levantei uma árvore. E isso aqui, o que é? Todo mundo falou que era árvore. Que é um desenho de uma árvore, né? Uhum. Eu falei, mas falem qualquer nome de árvore que vocês conhecem. Qualquer um. Vai. Aí ele fala lá, cebolinha. Não, cebolinha não é árvore. Cebolinha não é árvore, não vale. Você fala dando risada. Então é salsinha. Também não é. Né? Ou seja, gente, a mensagem é, não há uma conexão. Para o adulto já não é. O adulto está totalmente desconectado. Desconectado com os filhos, inclusive. Totalmente desconectado. Você imagina as crianças, então. Estão totalmente desconectadas. Então, eu tenho batido nessa tecla. Hoje, essas crianças, infelizmente, têm um herói. Está dentro do celular. Hoje, essas crianças estão procurando um mundo ideal dentro do celular. Só que não existe esse mundo ideal. Existe um mundo real ali. Eles estão procurando heróis dentro do celular. Herói é o papai, é a mamãe, é o irmãozinho, é o tio, é a avó. Esses são os heróis. E tudo isso é muito novo, né, na sociedade, porque a gente não tem essa educação para falar assim, não, a criança não pode ficar no celular. A maioria das pessoas, elas deixam os filhos mesmo no celular por falta de informação. Agora que está começando a se falar mais sobre isso. O celular se tornou a chupeta das crianças. Sim. Quer uma criança ficar quieta? Dá um celularzinho para ela. Aí fica à vontade, tal. Não. E é uma coisa, né? As empresas de brinquedo estão perdendo dinheiro, os canais de televisão que passavam desenho infantil estão deixando de existir, porque o celular está tomando conta da mente das crianças, e aqueles brinquedos artesanais também. Eu sou da roça, eu ganhava um caminhãozinho lá de madeira com um carretel de linha e tal, e aquilo era a minha paixão. Nossa, eu conheci um senhor da roça que ele morava no Nordeste, ele me ensinou a fazer um apito com um pé de mamão. É isso aí. Ele falou que eles tinham uma língua, eles aprenderam a se comunicar pelo som do apito do mamoeiro. Então, muito legal. A tecnologia é boa, é muito útil, é muito bacana. Eu não sou contra a tecnologia, mas está sendo mal utilizada totalmente. O pai, quando quer se livrar do filho, ele dá um celular, o filho se fica lá no quarto, não pode, tem que chamar ele para jantar ou para almoçar. Né? O pai chega do serviço, nem cumprimenta, ele pega o celular dele, de manhã, ele, em vez de dar um beijo na mulher, no filho, agradecer, um abraço, ele olha primeiro o celular dele e vê quanto ele ganhou ontem à noite na Bolsa de Valores. Não dá.
Está totalmente desconectado, infelizmente. Lá na ponta, o pai vai falar, onde eu errei? Olha o que o meu filho se tornou. Onde eu errei? Talvez ele tenha errado naquele pacote de maconha que um dia ele pegou debaixo da cama do filho e não chamou a atenção do filho. Talvez seja isso daí, né? E talvez ele errou naquele abraço abraçado que ele deixou de dar no filho e na esposa também, naquele beijo beijado, que ele preferiu ficar aqui, por um motivo ou outro ele não fez isso daí. E lá na frente vai vir um boleto. Tudo na nossa vida, tudo, vem um boleto lá na frente. E pode ser um boleto super agradável, como essas cartinhas que eu recebo das crianças. Uhum. E pode ser uma coisa mais grave ainda, ruim ainda. Mas aí é o crepúsculo. Aí ele parte daqui depois, talvez ele volte. Se ele tiver sorte, ele volta em algum tempo, em algum momento, para aprender. A vida é um aprendizado. A vida é todo dia. Faço palestras, e eu fui fazer palestra num colégio classe AA um dia, e eu perguntei lá, qual é o perfil de palestrantes aqui? Não, a gente chama o Cortella, chama o outro, Pondé, enfim, quem tem livros e tal. Eu falei, como é que vocês chegaram a mim? Se todos esses daí. Nós chegamos porque a gente viu aí um programa seu na televisão, você é um cara que inspira, um cara que realiza e que faz. E quando eles me falaram isso daí, eu falei, vocês aceitam uma sugestão minha? Claro, pode falar, seu Hélio. Convida um gari para vir fazer aqui uma palestra. Uhum. Vocês vão aprender muito com esse gari. Muito. Que hora que ele acorda, onde ele mora. Ele, às vezes, fica 4 horas no ônibus, 2 para ir, 2 para voltar. Sabem para quê, pessoal? Para recolher o nosso lixo. O nosso lixo. Então, gente, a coisa é mais profunda. Tem que ter um pouco de espiritualidade. Com certeza. Tem que ter espiritualidade. Até no lucro das empresas, tem que ter espiritualidade. É aquilo que eu falei. Tem o dinheiro amaldiçoado e tem o abençoado. Tem que ter dinheiro mesmo. As empresas têm que faturar. Tem. Mas se vier espiritualmente, melhor ainda. Porque você perpetua. Você não enganou ninguém. Você fez do seu labor, do seu trabalho. Então, o ser humano que decide. Deus é tão bom que ele dá a opção. Quer ir para onde? Ah, eu quero ir para lá porque me prometeram lá um monte de coisa boa. Vai. Mas não é tão boa, não. Vai pelo outro caminho. Do trabalho, do amor, da espiritualidade, da jornada, do legado. Se não deixar legado, você vê 100 anos no máximo aqui. Que legado você deixa? Que legado você deixou? Qual a sua obra? A minha obra foi 3 fazendas. Isso não é obra. Meu legado é 4 filhos. Também não é obra. Nós estamos falando obra. Aquilo que você divide. Legado. Para todos, né? Para tudo e todos. Ah, então eu não tenho nada. Então você é pobre, com muito dinheiro. Você só tem dinheiro, mas você é um pobre que está aí. A riqueza vem de dentro, né? Muito não é pobre. a carteira cheia. Então nós temos que dividir um pouco. Quando você não divide, está aí o resultado aí. Está aí. A gente tem hoje essa inversão de valores, né? Totalmente. Se é que tem valores. Né? Um dia alguém me perguntou, um empresário aí, ele, o que você tem? Você vive falando, qual é o seu patrimônio? Eu falei, deixa eu inverter, qual é o seu patrimônio? Falei para ele, e vocês que são novinhos, inverte a pergunta depois, porque a resposta que ele dá, quem vai dar é ele. Não, deixa eu inverter, qual é o seu patrimônio? Vai. Está perguntando o meu? Ah, o meu eu tenho 4 fazendas, eu tenho 3 Porsche, tenho isso, e foi falando as coisas que ele tinha. Eu falei, então você é pobre. Eu sou pobre? Então você tem mais que eu. Eu falei, eu tenho mais que você. O que você tem na época? 30 mil árvores. E que eu divido com todo mundo. Gero sombra, atraio pássaros. Eu tenho 30 mil árvores. Ele falou, então, acho que você é mais rico que eu mesmo. Né? Então, essa é a riqueza. Esse é o legado. Esse é o amor. Tem que ter. Senão não anda. Então, quando a gente fala em legado, em amor, tudo, uma vez me perguntaram, quem é o Hélio da Silva? Falei, o Hélio da Silva, ele é 70% Dalai Lama e 30% Bin Laden. Tem que ter um lado Bin Laden. Né? Quando o Johnny aqui um dia fala, gente, nós precisamos de dinheiro, precisamos trabalhar,
Ele está apertando o modo Bin Laden dele. Porque se ele for só o Dalai Lama, gente, pelo amor de Deus, vai, precisa de dinheiro e tal. Vocês nem vão ouvir o que ele está falando. Então precisa ter. Né? Um dia, eu vou contar uma historinha um dia que eu fui Dalai Lama. Eu estava plantando uma árvore lá e era uma araucária, desse tamanho assim. E chegou um senhorzinho e falou, ei, você aí, está plantando uma araucária? Eu falei, sim, estou plantando uma araucária. Quando ele falou araucária, eu falei, pô, ele deve conhecer a árvore, porque era uma araucária, né? Sim. Ele deve conhecer a árvore. Eu falei, estou plantando uma araucária aqui. Ele falou, quanto tempo ela vai dar pinhão? Eu falei, depende do que ela encontrar lá embaixo, mas entre 16 e 20 anos já vai dar pinhão. Sim. Né? Ele falou, velhinho, sem vergonha. Aí ele falou para mim assim, cachorrão. Aí ele chegou para mim e falou, senhor acha que o senhor vai comer pinhão dessa árvore? Eu falei, caramba, deixa ele comigo agora, né? Já apertei o modo Bin Laden. E eu falei, não sei se eu vou comer, mas, puxa vida, talvez seu filho, neto meu, né? Alguém vai comer pinhão daqui, né? Mas eu tenho certeza de uma coisa. Falei para ele, falou, qual? Você não vai comer. Você não vai comer pinhão daqui. Quiçá comer peru no Natal próximo. Talvez nem isso. Por que eu vou morrer antes? Falei, eu acho que você vai. Por quê? Pô, você, em vez de vir aqui me dar parabéns, que eu estou plantando uma árvore para os nossos queridos lá na frente, você vem aqui, entre aspas, me esculachar, me ameaçar, né? Então, perigoso. Se você comer peru nesse Natal, você vai dar a sorte, hein? Ainda. Aí ele saiu xingando e resmungando lá. Eu falei, tá aí, é o Bin Laden. Esse merece um Bin Laden mesmo. Né? Então, a vida é assim. Então, quando é para ser duro, duro no bom sentido, né? Clarear, falar a verdade sempre. Não agredir, dar tapa, isso não vale. Dureza com amor é diferente de dureza mal intencionada, totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas o mundo hoje está povoado por esse tipo de pessoa. Está povoado. E cabe a nós, peregrinos, loucos, malucos, ir mudando as coisas. Nós estamos aqui agora, na realidade, nesse papo, nós estamos plantando hoje milhares de árvores. Com certeza. A imprensa é fundamental, é o veículo de comunicação, levando verdades, histórias reais. Nós estamos plantando árvores aqui dentro hoje. Hélio, e você tem esse grande legado como plantador de árvores, né? E fala para o público, assim, a importância, né, desses corredores verdes dentro de São Paulo, que é uma cidade gigantesca. Primeiro, na zona leste de São Paulo, moram 6 milhões de pessoas. Metade da cidade de São Paulo mora na zona leste. Ao redor do parque ali, moram 1 milhão de pessoas. A zona leste é a mais carente em verde. Zona norte, Serra da Cantareira. Zona Oeste, já bifurcando lá para Jundiaí, aquele lá. Zona Sul, a represa Billings. E Zona Leste? Carente em tudo, mais povoada. Carente em autoestima, carente em verde, carente em tudo lá. Principalmente verde. Eu moro lá. Para que eu não vou cuidar da minha casa, Sim. Da minha rua, do meu bairro? Da qualidade do seu ar, da minha cidade. Eu cuido e dou. E dou para todo mundo. A doação é fundamental. Você se doar pela causa. E eu faço isso daí. E as pessoas lá, mudou muito aquilo lá. Mudou a especulação imobiliária, foram restaurantes ótimos para lá, pessoas que viviam enclausuradas dentro de casa. E eu tenho esse depoimento, centenas deles lá, de pessoas que me dizem o seguinte: Hélio, antes desse parque aqui, eu não frequentava, eu fiquei doente, e o senhor que me curou. E eu quero saber, mas por que eu te curei? Não, meu filho saiu para trabalhar, trancava a casa, era um lugar perigoso, e falava para não abrir a porta para ninguém, medo de assalto, essas coisas aí. Eu fiquei doente. Me levaram no médico. O médico falou: fisicamente está bem, mas está com problema, você está com um grau de depressão violento. E o médico falou: olha, sai para a rua, vai conversar com amigas, tal, trocar receita, almoçar ali. Mas os filhos não deixavam sair porque era perigoso. Quando veio o parque, em maio de 2008, vem segurança, vem banheiro, vem aparelho de ginásio, e os filhos começaram a liberar. Por quê? As pessoas começaram a fluir para aquilo lá, a frequentar, e elas se curaram. E é isso que você falou bastante de conexão com a natureza. Essa conexão, ela permite essa saúde mental da gente, né? A natureza, ela consegue passar para a gente uma saúde que é diferenciada, né? A doença mais perniciosa do ser humano, desde quando ele saiu das cavernas há 11, 15 mil anos atrás,
é a depressão. Ele já saía com medo, porque ele ia caçar. Sim. E ele não sabia se voltava. Os bichos comiam as pessoas lá atrás. Era perigoso. Né? Era perigoso. E essa doença acompanha a humanidade. Nas grandes pandemias, pior ainda. Né? E veio. E o verde cura. Quem não passou por essa situação? O verde cura. Tanto cura, que já é uma tradição milenar nos países asiáticos, mas mais agora, eles criaram programas de banho de floresta. Um banho de floresta nada mais é, acompanhado de psicoterapeutas, biólogos. O que é um banho de floresta? É você contemplar a natureza. É conversar com uma árvore. E lá eles têm até aquele festival, né, das flores, das cerejeiras, que a gente tem aqui no Parque do Carmo. Tem. É você conviver com a árvore, ficar numa sombra, ver um pássaro lá em cima. Eu converso com ela todos os dias. Agora em voz baixa, porque quiseram me internar já. Quiseram me dar uma camisa, eu falei, que legal, vou ganhar uma camisa. Aí a turma falou, não, a camisa de força. Porque você é louco, você é maluco. Nossa, eu sou bem adepto dessa questão do banho de árvore. Eu sou estagiário lá no Parque do Carmo, Parque Fazenda do Carmo, que é uma área de preservação ambiental. Conheço bem lá. E lá, hoje a gente fez um passeio com um grupo que é o PAI, que é o Programa de Acolhimento dos Idosos lá do Carrão. E foram vários idosos lá e a gente passeou no meio da floresta, assim, só um pedacinho, porque eles têm a mobilidade um pouco debilitada. Mas aí a gente ensinou para eles hoje sobre essa questão do banho de floresta, como a vibração da natureza, ela influencia na nossa mente, principalmente relacionada à depressão. Que o ser humano está acostumado com as plantas, com os cheiros, com os passarinhos cantando, isso é o natural. E é isso que falta nas cidades, né? Elas curam. Eu fico com pena de candidatos aí políticos falar, se eu ganhar, vou construir 8 hospitais e mais 20 unidades básicas. Eu tenho pena, eu tenho dó. Porque isso é enxugar gelo. Isso é consequência. Ninguém vai atrás da causa aqui atrás. Tem que resolver a causa aqui atrás. E a causa passa necessariamente pelo verde, por árvores. Mas ninguém quer saber disso daí, não. Eu estou andando aí nas franjas da Zona Leste e vejo aqueles grandes condomínios populares. Aquilo lá era tudo árvore, tudo floresta ali. Sim. Aí eles fazem aqueles condomínios morando 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, e cadê o verde? Tiraram tudo lá. E quando você tira um verde, embora tenha o sistema de compensação em outro lugar, naquela região você mudou todo o microclima. Acontece muito. Você matou insetos, você matou pássaros, você matou vida que tem lá. Que é poluído. Como é que essas pessoas vão viver? Nos corredores de ônibus, agora estão incentivando moradias, prédios, principalmente populares, essas pessoas vão ficar enclausuradas dentro de casa, respirando o quê? A poluição dos carros. Doença. Nossa, é muito horrível. Eu já morei perto de avenida assim. Ué. E nossa, você coloca a roupa para secar, a roupa sai mais suja do que antes de entrar na máquina. Não tem escapatória. Tudo isso que nós estamos falando chama-se desamor. O amor está indo. Desarmonia. Está fluindo. E precisa amor. E plantar é um ato de amor. Uma única árvore. É um ato de amor. Você vê aquela criança, é uma criança, crescer, onde no primeiro ano você tem que adubar. 4 adubações, 3, 6, 9, 12. É igual a criança, quando nasce, as vacinas que você tem que dar no primeiro ano, catapora, sarampo. É a mesma coisa. Você tem que cortar a unha da criança, que ela com 1 ano começa a se arranhar, também é perigoso. Cortar um cabelinho. A árvore é igualzinho uma muda. Tem que podar ela embaixo, cuidar dela. Aguinha para ela quando necessário for. Enfim. E o prazer está em você ver crescer. E ver sorrir. As árvores sorriem. Com uma criança igualzinho. Eu sempre o esplendor dela. Sempre ensino para as pessoas, né, dentro do meu trabalho com educação ambiental, que a gente precisa conversar mais com as plantas, porque elas conseguem entender. E algo que falta muito no ser humano é saber escutar mais. E as plantas são as mestres nisso. Elas escutam nossos problemas, elas pegam a nossa parte negativa, elas transformam em positiva e devolvem para a gente. Então eu sempre falo que a planta, além de cuidar, a gente pode fazer um chá, a gente pode colocar na comida, mas só de você tocar, sentir o cheiro, a textura, isso é uma maneira delas cuidarem de volta da gente. Então eu tento incentivar bastante essa questão da... Verdade. As árvores têm resposta para tudo. Você está com problema? Vai na árvore. Abraça uma árvore. Ela vai te responder, não no seu tempo. Porque o tempo, o homem criou o tempo, criou o relógio. Olha aqui agora, nós estamos presos em horário aqui. É verdade. Agora, porque nós, homens, criamos, né? O tempo não existe. Existe dia e noite só. O tempo não existe. Nós criamos e ficamos escravos dele. Mas uma árvore te responde a tudo, no tempo dela.
E qual é o tempo dela? Você vai dormir e fala, puta, eu pedi aquele negócio para ela, esse meu vizinho aqui é um capeta. Puxa vida, e como é que eu faço as pazes com ela? Ô, árvore, como é que eu faço? E vai dormir e tal. Aí de noite você começa a pensar, puxa vida, e se eu pedir desculpa? Será que ele... E se eu cumprimentar ele um dia? Se ele não responder? Mas talvez no segundo dia ele me responda já. É ela te respondendo já. É a árvore te respondendo. É o poder da natureza. Te falando que tá do ali. caminho a percorrer. São elas que falam. Eu faço muito isso daí. Tem várias delas que me aconselham aí no médico. A sua idade, você tem que cuidar da diabetes, tem que ir no neurologista. Eu faço tudo isso daí com ela. Só não tomo Rivotril. Esse não Nunca. dá. O Rivotril tem o efeito. O aconselhamento das árvores, não. É eterno. Vai até o último olhar. Vai lá no crepúsculo. Eu sempre peço para Deus e para algumas árvores que eu não vou morrer, eu vou virar uma árvore. Quero virar uma árvore. Qual árvore? Eu não posso falar que elas ficam com ciúme, mas eu tenho a preferida. Eu tenho a preferida, que é o meu jequitibá. E por que eu prefiro? É pela longevidade dela, 3.000 anos. Então eu quero estar ali. Se você perguntar para um anjo, anjo, onde você se sente bem? Ele fala, no céu, claro. Eu me sinto bem lá no meio delas. Que legal. Me sinto muito bem lá. Sou um cara, Deus foi generosíssimo comigo. Me deu tudo e até mais, talvez, do que eu tenha merecido. Ora, se ele me deu tanto, foi por algum motivo. E esse motivo chama-se dividir. Claro, eu divido com todo mundo. 1 milhão de pessoas se beneficiam daquilo lá. E essa divisão me faz bem. Você diria que esse senso de coletividade, de interconectividade, foi a maior lição que você aprendeu com as árvores? Maior lição que eu aprendi com as árvores, mas eu também aprendi que quando você envolve a comunidade, é poderoso. Aquilo que me falava que os grandes inimigos meus seriam uma comunidade que tem lá, um dia a comunidade falou, Hélio, você está plantando, né? Dá para você plantar aqui em frente à nossa comunidade jaca, abacate, manga? Eu falei, claro que dá. Plantei um monte para eles lá. E eles se tornaram meus amigos e os guardiões do parque. Que legal. Então, aquilo que, entre aspas, inimigo, eu trouxe para o amor. Eu trouxe para mim. E hoje lá me dou muito bem com eles se dão bem comigo. E eles falam assim, tinha um cara lá batendo numa árvore, lá arrancando, eu fui lá e dei uma bronca. Guardiões do parque. Então, quando você envolve a comunidade, quando você vira as costas para a comunidade, acontece o que está acontecendo no Brasil, lá na Bahia, lá no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, está acontecendo. Mas essa história que você falou me lembrou aqui daquela oração de São Francisco de Assis, né? Onde houver discórdia, que eu leve o amor. É isso aí. E esse eu acho que é o principal ponto. E esse amor é forte. Não é aquele amor, aquele outro tipo de amor. É um amor mais na essência, mais lá dentro do coração. E quando você explora isso daí, você se realiza. Eu sou um cara realizado. Eu sou feliz. E feliz, um dia perguntaram, o que é felicidade, seu Hélio? Você fala tanto que é feliz. Felicidade, eu acho que é um passarinho arisco, que quando ele pousa perto de você, fica quietinho, curtindo ele lá. Se você chamar o seu, ô João, vem cá ver um passarinho lindo, ele vai embora. Ele se assusta, o passarinho. É verdade. Então fica quietinho, curte ele. Depois você vai falar, João, olha, puta, eu não sei o que me deu, eu estava feliz, que legal, que bacana, tal. Felicidade é isso. Vai, volta, vai. Mas não espanta a felicidade. Curte a felicidade. Porque ela vai, é boomerang, ela vai, volta, vai, volta, vai, volta. E a gente tem que fazer um balanço da nossa vida. O que nós queremos? Vai ser, um dia o executivo falou, putz, eu te admiro, que coisa que você faz lindo, o que eu posso ajudar? E eu falo, você tem 3 horas disponíveis por semana, por mês? Eu falo, eu não tenho, mas eu posso arrumar. Um sábado, domingo. Falei, vai lá no Hospital do Câncer, aprenda a contar história, vai contar historinha para as crianças lá em fase terminal, que está com câncer. Vai lá limpar banheiro, eles precisam de voluntários lá. Vai lá no HC, toma iniciativa, fala, vai, fazer faz. Pela sociedade, fazer pela Isto comunidade. é legado. Isto é legado. Isto é causa. Mas o que meus amigos vão pensar? Que você é um herói. Que você é um herói. Eles vão pensar isso de você. Né? Então, mas alguns torcem aqui, mas o Espiritismo explica isso daí entre espíritos altos e espíritos baixos.
Olha, Hélio, você é uma inspiração para mim, de verdade, que comecei nessa área ambiental. Eu acredito que o verde também me mudou. Minha professora da faculdade sempre fala de você. Ela sempre fala assim, nossa, eu tenho até medo de ir lá conhecer ele, porque eu gosto tanto desse cara que eu acho que eu vou tremer quando eu encontrar ele. E é muito legal ter essa experiência de estar aqui com você hoje. Acho que a gente aprendeu muito, né? E, nossa, eu tô sem palavras agora de saber um pouco mais do seu trabalho. E a gente queria saber de você, qual que é o seu grande sonho ambiental daqui para frente? Quais são os seus próximos passos? Eu tenho 2 sonhos na minha vida. O plano A é plantar, deixar tudo bem, deixar um legado. E o plano B é perseguir o plano A. Claro. Plantar árvores, né? Mas pode falar com a sua professora para me chamar para uma palestra, eu vou lá com o maior prazer. Ah, que legal, né? Vai Ficar ser na minha super sala da feliz. faculdade. Vou Eu tenho lá aula com o com maior ela prazer, hoje. vou lá conversar. Ah, legal. Tal, e falar um pouco sobre a vida. Falar coisa que a faculdade não ensina. Falar coisa que não está nos livros, está nos corações, Ah, isso aí. né? Para inspirar. Onde me chamar, eu vou. Crianças me chamam e crianças se envolvem perto de mim, me abraça, me beija, tal, e fala, mas você existe mesmo? Porque eu te vi na televisão, você existe mesmo. Então, esse dia eu fui em Blumenau, lá, me mandaram um monte de cartinha e eu fui lá, né? Eu tenho uma filha que mora em Florianópolis e eu passei em Blumenau, mas foi uma festa lá. Ah, que bacana. Foi uma festa lá, né? Então, isso é o que vale. Esse é o valor. E Hélio, hoje, quantas árvores que você já plantou? Até ontem, inclusive, eu plantei 43. Várias espécies. Quatambu, plantei aroeiras, plantei guapuruvus, plantei jequitibás, plantei araçás, plantei cereja grande, 43. Amanhã, quinta, sexta, sábado, eu vou plantar mais umas 140. Você planta todos os dias, assim? Agora, nessa época de chuva, quando não tem entrevista, algum compromisso, é o dia inteiro. Caramba. Às vezes eu até dispenso um pouco algumas entrevistas nessa época do Por ano, uma boa causa. que começou a chover. Agora é hora do plantio. Melhor hora né? para plantar. Mas quando eu vejo que o negócio é importante, como aqui, é super legal esse trabalho que vocês pretendem fazer. O Johnny tinha me antecipado alguma coisa e tal, e eu achei legal. E eu vim plantar árvore com vocês aqui hoje. Maravilha. Né? Então, ontem eu plantei 43, mas ao todo tem 42.652 árvores lá. Nossa. E qual foi a primeira árvore que o senhor plantou? As primeiras 200 destruíram, as 400 também, mas daquelas 5.000 lá, primeiro foram os pés de jequitibá. E por que É árvore jequitibá? significativa. E por que jequitibá também? Não só significativo, jequitibá, o crescimento é lento. Ela cresce primeiro para baixo. E por que ela cresce para baixo? A estrutura é para segurar ela quando ela começar a subir bem, Entendi. né? Porque ela vai durar que muito bacana. tempo, né? Então, tem que conhecer árvore, tem que estudar um pouco de árvores. Não pode sair plantando árvore aí qualquer não. Se na dúvida, consulta, a prefeitura tem lá uma cartilinha, árvore boa para calçada. Não pode plantar abacate na rua de avenida, porque cai abacate, Jaca. jaca, enfim. Mas pode plantar um belo de um pé de pitanga, por exemplo. Sim, e dá para passar lá e ainda pegar uma pitanga para adoçar um pouco o seu dia, né? Total, pedir licença para o passarinho. Alimentar as pessoas, os morcegos, os E passarinhos. ainda eu gosto Isso. de ensinar para as crianças que você, depois de comer a pitanga, você pega a semente, você dá uma apertadinha nela e você pode tacar a semente no amiguinho. Se cai no chão, já plantou uma árvore. Pode. O Brasil, o solo, e o Brasil é generoso. Ele dá, né? E agora, talvez a próxima etapa, a humanidade não começou ainda, o sequestro de carbono com árvore, plantio verde, é 30%. Os oceanos é 70%. E ninguém está cuidando dos oceanos. Ninguém está cuidando dos oceanos. Então, ao contrário, estão poluindo. A China é o maior poluidor do planeta, né? Tanto no oceano quanto no verde. E nós consumindo produtos da China aí a torta e direito. Pois é. Mas, consciência de cada um, né? Hélio, você tem mais alguma consideração aqui antes da gente encerrar o nosso episódio? Falta 4 segundos. Tenho. Plante uma árvore certa, no lugar certo, espécie certa. Converse com ela de vez em quando. E eu tenho certeza que ela vai se tornar a sua melhor amiga e, muitas vezes, confidente sua. Isto é amor. Então é isso, Hélio. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Foi uma honra te conhecer. Um prazer te receber aqui no nosso programa, nosso primeiro episódio.
E eu espero que você volte. Nossas portas vão estar sempre abertas para você. E o meu coração também para vocês. Me chamem, legal. porque, na realidade, é aquilo que eu falei, eu vou repetir. Nós estamos plantando árvore. A boa causa. Isso é uma boa causa, né? Plantar uma árvore já é importante. Tem pessoas que falam, eu plantei uma única árvore. Eu falei, ótimo, legal, bacana. Uma árvore só é importante. E reconectar. A natureza e as árvores têm essa reconectação. Porque do jeito que está... Antigamente a gente viu o abismo por luneta. Depois passou a ver por binóculos. Depois passamos a ver pelo óculos. Hoje a gente já vê o abismo a olho nu. É verdade. Então tem que fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Para os nossos queridos. Não para aquele que olha só no umbigo dele. Quem olha só no umbigo dele é um cara triste, não tem amigos e vive atormentado. O dinheiro também atormenta. O poder, mais ainda. O poder é mais atormentado ainda. Não vale a pena. É o que você falou sobre o propósito, né? O seu exemplo, ele inspira milhares Qual é o de seu pessoas. propósito? Qual é o seu legado? Eu fiz um programa há pouco tempo, TED de São Paulo, e a última frase minha foi lá, qual o seu legado? E deixei no ar. Fica a reflexão para todo mundo, né? Deixei no ar aquilo lá. Bom, pessoal, para vocês que seguiram o nosso episódio de hoje, não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais, seguir o nosso canal do YouTube. E Hélio, mas antes da gente terminar, a gente tem um projeto aqui dentro do nosso canal, que é o Pedágio Verde, que é o nosso plano, né, a nossa meta de plantar 1000 árvores mês. E a gente queria poder contar com a ajuda de você para doar pelo menos uma árvore aqui no nosso Pix. A gente tem esse projeto. E a nossa surpresa para você é que a gente gostaria muito, claro, dentro da sua possibilidade, dentro da possibilidade da prefeitura, da gente plantar nossas 1000 primeiras árvores lá no seu parque no Ticoatira. Para a gente ajudar você nessa missão aí de aumentar o espaço, aumentar a diversidade que tem lá dentro. Você acha que isso é possível? A palavra possível existe. A impossível não existe. É verdade. É que o homem fala, né? Quando ele está má à vontade, impossível. Tudo é possível. Tem que ver os espaços que tem disponível lá. Guaianazes, São Miguel Paulista. Tem parques lineares em São Paulo que podem ser cuidados. E não tem nenhuma árvore em parque linear. A gente quer contar... Tem 22 parques lineares. 22. E estão tudo lá. E a gente quer contar jogado, com a ajuda do senhor abandonada. aí, até para orientar a gente nesse projeto. É o nosso objetivo de verdade. É poder contar com o senhor e a gente vai chamar você para plantar junto com a gente. A gente quer transformar isso num projeto muito grande de plantio de árvores, não só em São Paulo, mas futuramente pelo Brasil todo. Mas ao invés de 1000, começa com uma, Não, com certeza. 2, 3, 4. Começa com isso aqui. Hélio, então, Começa pequeno para crescer. Sim, Quem começa grande, se cair um tombo, não dá mais. é verdade. Começa pequeno. Tudo na vida começa pequeno. A humanidade caminhou. Teve uma caminhada da humanidade, que quando ele saiu da Etiópia, lá na África, Uhum. que demorou essa jornada 1500 anos. Eles atravessaram toda a África. Um cara deu um primeiro passo e falou, pessoal, eu quero ver o que tem lá. Você quer ir comigo? E foram juntando gente no caminho, né? Sim. Demorou meio que atravessaram o continente africano, entraram no velho continente Europa, subiram pelo estreito, pelo Alasca e desceram pelas Américas lá. Essa jornada, 1500 anos. Ia morrendo, ia gente morrendo. Então, começa com o primeiro passo. Maravilha. Tá? Muito obrigado pela Grandes dica. sonhos podem ser também grandes derrotas. Começa pequeno. Perfeito. É o que eu fiz lá. O importante é não desistir. Jamais. Quando você encara aquilo como uma missão, como uma jornada e com muito amor. Aí vai. Maravilha. Senão não anda. Olha, só para te informar então, o nosso pedágio a gente cobra, não cobra, né? A gente pede a doação aí de pelo menos uma árvore, que é R$20. E se você puder contar aí com a nossa ajuda, né, para poder plantar cada vez mais árvores por aí, a gente está super à disposição. Nosso projeto inteiro, nosso principal objetivo é inspirado no Senhor para plantar 1000 árvores por mês e logo mais, muito mais que isso. Está sendo feito um levantamento, eu falei com o secretário há pouco tempo, eles estão mapeando todos os terrenos da cidade de São Paulo que estão ociosos. Se tiver algumas dívidas de IPTU e tal, se tiver coisa, eles vão tomar conta desse erro. Mas tem muitos terrenos do próprio estado, do próprio município, que estão abandonados, como era aquele lá, abandonado. E eles estão mapeando isso daí tudo.
talvez eles possam ajudar a gente também. Eles não terminaram esse levantamento ainda e talvez possam ajudar a gente a ocupar esses espaços com ar-condicionado. Isso é um ar-condicionado. De Bom. graça. De graça. Hélio, então eu acredito que seja isso. Muito obrigado pela sua participação. Foi um Obrigado prazer pelo conhecê-lo. convite, viu? Muito E obrigado. até uma próxima. Até uma próxima e eu estou sempre disponível. E fala com a sua professora lá. Com certeza. Vou lá. Pode deixar. Onde que é mesmo? É na Uninove da Vergueira. Vou lá com Aqui prazer. pertinho. Vou lá com prazer. Bom, então, pessoal, muito obrigado por quem assistiu o programa de hoje. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima. Obrigado, gente. Abraço a todos. Planeta Verde. Planeta Verde. Planeta Planeta Verde. Verde. Planeta Verde. Podcast Planeta Podcast Planeta Verde. Verde.